Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um drama para muitas pessoas, que é a moralidade das obras de arte. Eu conversava recentemente com a minha namorada sobre a poesia de La Fontaine e ela me corrigiu a respeito de um poema que eu achava muito engraçado, né? Achava engraçado por causa da habilidade do poeta, né, de pintar situações cômicas, situações esdrúxulas, mas que realmente eram situações muito imorais, né? E a gente dificilmente presta atenção nessas coisas, né? E até que ponto uma poesia ou uma pintura ou uma música podem trazer situações que são imorais e que acabam por desviar do objeto último da arte. O problema nisso é que muitas pessoas acabam concebendo a arte como tendo um fim que está para além dela, né? Isso é verdade, mas isso tira um pouco o objeto estético propriamente de vista. Então, o fenômeno estético, né, a arte é uma produção humana espontânea. O homem produz arte, mesmo antes dele saber que isso tem algum objetivo. Se você se concentra muito no enobrecimento moral, na pregação religiosa, ou seja lá o que for o objetivo, né, no objetivo político, aí é pior ainda. Se você começa a pensar muito nisso, você perde de vista o elemento propriamente estético, né, que é o belo. E aí você acaba desviando a arte para uma outra finalidade, né? Esse é um dos maiores problemas que existe, por exemplo, com escritores católicos, né, que querem escrever para catequizar os outros, né, fica visível, né, o desvio da finalidade. Acontece a mesma coisa com escritores politicamente engajados, que escrevem um conto para mostrar as mazelas sociais, as contradições sociais, né, e você vê que, na verdade, ele só está querendo fazer militância. É muito complicado você saber encontrar uma voz que seja autêntica, né? Encontrar a beleza de maneira totalmente despojada e, ao mesmo tempo, servir ao fim último da arte, que é o enobrecimento do ser humano por meio do fenômeno estético. Isso me faz lembrar, né, de um poema que eu já citei aqui nesse canal, de Baudelaire, né, que ele é um dos autores mais emblemáticos nisso, né, que escrevia obras tecnicamente perfeitas, né, poemas maravilhosos, mas que continham imoralidades, alguns deles não, né? Alguns você pode dizer que cumprem, né, uma certa finalidade, mas outros que não, que acabavam realmente resvalando na imoralidade, na indecência, alguns até no satanismo, né? Até que ponto, né, a beleza não se torna um instrumento de corrupção? Platão, no seu diálogo Fedro, ele fala sobre isso, né? Esse tema é maravilhosamente utilizado, né, por Thomas Mann na sua novela Morte em Veneza, né? Ele modifica o diálogo Fedro e vai ilustrando isso com a história do seu protagonista, que é sensacional. A beleza ela pode desviar o homem, né? Quando o ser humano ele quer se elevar moralmente, intelectualmente, até espiritualmente, por meio da beleza exclusivamente, Eros sempre se interpõe e você se desvia da sua finalidade, né? Você se corrompe. O coração humano ele não é puro o suficiente para uma ascensão por meio da beleza exclusivamente. Ele precisa de uma fundamentação intelectual, né? Ele precisa de uma fundamentação propriamente moral. Então, é claro, né, se você pensar em termos dos universais do ser, né, a beleza, né, o belo, o pulcro, é um dos universais. Então, Deus, ele é o fundamento último da beleza, assim também como ele é o sumo bem, assim como ele é a verdade das verdades, né? Contudo, nós conseguimos muito mais facilmente crescer no nosso amor a Deus, na nossa devoção, crescer moralmente por meio da contemplação da verdade, por meio da prática da virtude, do que da beleza em si.
E isso, eu acho que Baudelaire expressa da maneira mais sublime possível com esse poema que eu vou ler para vocês agora. É o seu Hymne à la beauté, Hino à Beleza. Eu não vou ler inteiro aqui, mas só os trechos que são mais impressionantes, né? Como é que ele consegue condensar essas impressões, né, numa linguagem sublime, fazendo grande arte, né, e ao mesmo tempo refletindo sobre como a arte pode nos elevar e como pode nos destruir também. Né? Eu vou ler em francês e depois traduzir para vocês. Hymne à la beauté. Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, ô beauté? Ton regard, infernal et divin, verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Vens tu do céu profundo ou sais tu do abismo, ó beleza? Teu olhar, infernal e divino, derrama confusamente o bem feito e o crime, e pode-se por isso te comparar ao vinho. Assim como o vinho, a beleza, ela pode também revelar os segredos dos nossos corações, né? In vino veritas, né? Ele tira as nossas defesas, a beleza tira as nossas defesas também. Ela pode revelar aquilo que nós temos de mais sujo também. Né? Tu contiens dans ton œil le couchant et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore, qui font le héros lâche et l'enfant courageux. Tu contens em teus olhos o poente e a aurora. Tu espalhas perfumes como uma noite de tempestade. Teus beijos são um filtro e tua boca uma ânfora, que fazem o herói covarde e a criança corajosa. Ela pode levar, pode ser causa de ascensão e de queda. Ela pode mostrar que aqueles que pareciam grandiosos, na verdade tinham um fundo de vício. E podem fortalecer a resolução de uma pessoa que antes era fraca, que antes era pequena, como uma criança, mas que, mediante a beleza, ela se enobrece e ela adquire um senso de transcendência por meio da beleza. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres? Sais tu do abismo negro ou desces dos astros? E ele continua aqui, eu vou chegar já no final. Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrayant, ingénu. Si ton œil, ton souris, ton pied m'ouvre la porte d'un infini que j'aime et n'ai jamais connu. De Satan ou de Dieu, qu'importe. Ange ou sirène, qu'importe. Si tu rends, fée aux yeux de velours, rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine, l'univers moins hideux et les instincts moins lourds. Esse é o momento mais emblemático, ele fecha o poema. E vai dizer coisas horrorosas, né? Ele, na verdade, desiste de encontrar um fundamento último da beleza. Ele diz o seguinte: que tu vens do céu ou do inferno, que importa, ó beleza, monstro enorme, assustador, ingênuo. Se teus olhos, teu sorriso, teus pés me abrem a porta de um infinito que amo e jamais conheci. De Satã ou de Deus, que importa? Anjo ou sereia, que importa? Se tu entregas fada com olhos de veludo, ritmo, perfume, brilho, ó minha única rainha, o universo menos terrível e os instantes menos pesados. A beleza também nos consola dos aspectos mais pesados da vida, mas esse consolo também pode ser corruptor. A beleza sempre teve esse caráter ambíguo. Ela pode nos corromper. Ela pode ser um instrumento até de diminuição da inteligência. Se você se deixa seduzir por certas coisas, você pode engolir muitas ideias que são falsas. Isso acontece com tantas pessoas, meu Deus. Quantas vezes a arte não foi usada para vender ideias que são perfeitamente idiotas, mas que com uma arte magnífica, elas conseguem ser ilustradas de tal forma que a pessoa as aceita. O socialismo de Victor Hugo, ele foi muito vendido com o seu romance Os Miseráveis. Enfim, e mil outras ideias. O iluminismo de Voltaire foi vendido de maneira brilhante. O seu deísmo, por exemplo, com a sua novela Zadig, ou o seu desespero a respeito de uma providência, de um sentido na existência humana, que ao mesmo tempo é uma refutação correta da filosofia de Leibniz, mas que nos faz aceitar uma metafísica que é inaceitável,
que é a sua novela Cândido, né, ou O Otimismo, quantas vezes nós aceitamos o satanismo do próprio Baudelaire, quando nós lemos obras, né, ou por exemplo, um William Butler Yeats, né, as suas crenças estúpidas, né, esotéricas, ocultistas, né, a sua influência teosófica, né, etc. Então, tudo isso aí nos vem por meio de uma beleza que nós amamos, que nós enxergamos que ela parece ter um fundamento sublime, mas que, na verdade, o seu fundamento sublime está completamente dissociado das ideias que esse autor quer veicular. Mas quando as coisas vêm até a nossa inteligência, elas vêm em bloco. Então a inteligência nos corrompe também, né? Bom, eu não quero entrar aqui em polêmica católica de modernismo, etc., mas essa é a mesma lógica de uma música litúrgica que te leva a uma finalidade diferente à finalidade da missa, né? Se você tem uma música que vai te levar, vai despertar em você as suas paixões mais baixas, que é como muitas músicas aí de paróquias que nós ouvimos, né, que tornam as pessoas mais carentes, tornam as pessoas mais estúpidas às vezes, que vão embotando a inteligência, que na verdade vão levando a vida espiritual delas para baixo, mas como elas têm momentos afetuosos, momentos de grandes sentimentos e tal, elas acham que isso é espiritualidade, quer dizer, destrói a sua espiritualidade e transforma em sentimentalismo. É uma operação quase que macabra mesmo, né, de rebaixamento do ser humano e de desvio da finalidade. Você começa a achar que a missa é aquilo, que a religião é isso, é ficar sentindo coisas gostosinhas, né? Quando é exatamente o oposto, né? É você abrir mão de sentimentos gostosinhos, né, para você chegar à elevação espiritual, para você chegar à vida eterna, à perfeição espiritual, né? Então, tudo isso é a arte corruptora, é a arte que te faz aceitar coisas perfeitamente idiotas, mas que te envolve, né? Te envolve quase que como uma hipnose, quase que como uma voz de comando que vem de alguém que parece que está presente, né? A arte ela evoca uma presença que às vezes é corruptora também, né? E que às vezes é muito boa, às vezes é muito benéfica. Então, cuidado, né? Cuidado para não prostituírem a arte, para não transformarem, ao tentarem moralizá-la, para tentar transformá-la em instrumento de outro fim e perder de vista o elemento propriamente estético, né? Nunca, nunca, nunca transformem a arte numa catequese. Ela vai ser pequena, ela nunca vai ser boa, nunca. Não existe um único romance catequético que seja bom, não tem, né? É tudo porcaria, tudo coisa pequena, tudo coisa boba, vai ficar bocó. Porque a pessoa ela sente que não tem sinceridade ali, né? Assim como também não queiram vender ideias políticas por meio da arte. A arte serve para outra coisa. Se você quer, por meio da beleza, alcançar uma certa elevação, bom, tudo bem. Tem todos esses perigos que eu já falei para vocês. Mas que é possível? Mas tenha a beleza como fim último. E é claro, essa beleza ela vai precisar ser amparada, ela não pode entrar em contradição com aquela moral que ela quer alcançar. Ora, se eu próprio disse, né, que o fundamento da beleza, o fundamento último da beleza, é o mesmo que o fundamento último da moral e o fundamento último da verdade, então a boa arte ela não pode ser fundamentalmente má nem falsa. É óbvio, né? Contudo, certas obras de arte, mesmo incluindo elementos que são imorais, elementos que são falsos, elas podem nos trazer até um arrebatamento, né, estético. Contudo, elas vão ser defeituosas, elas vão ser menores como obra de arte, né? Mas procurem adquirir também o máximo de repertório que vocês puderem adquirir. Não se restringam muito. Não adiram a esse espírito de censura que
vai acabar com vocês, vai tornar vocês pessoas extremamente mesquinhas, pequenas, ignorantes, terrivelmente ignorantes. O que eu já vi até um livro que eu não quero falar disso agora, né? Mas no momento certo, eu vou falar sobre esse livro, né, que fica censurando obras de arte, e que quando você vai ler o que o autor escreveu, o autor ele não leu as obras, de arte que ele está censurando como imorais ou como incompatíveis com a moral católica. Eu sei disso porque eu fui ler o índice lá que ele escreveu e a análise que ele faz das obras é errada. Ele não sabe o enredo do que ele está falando. Então é óbvio que é um charlatão, né? Então assim, tenham cuidado com isso. Cuidado com esses censores. Cuidado com essas pessoas que vivem para proibir coisas aos outros, né? Geralmente, esse tipo de pessoa são pessoas que não têm a cultura que elas não querem que os outros tenham, né? Elas não conseguiram alcançar aquilo. E por isso que elas querem vedar o acesso dos outros àquelas belezas que elas não conseguem contemplar. Elas não têm elevação para isso, né? Não se deixem tolher, né, pelos censores de plantão, para pessoas que querem censurar a vida católica alheia, né? Cuidado com essas pessoas, cuidado, né? São seres inferiores. São seres inferiores. O que vocês podem fazer é guiar a percepção de vocês por isso que eu estou falando, né? Pensar no fundamento último da arte, o fundamento último da beleza, e aos poucos vocês vão se educando para saber fruir uma obra literária, sem pensar em desviar o assunto, sem pensar em algo que esteja para além da arte, e você vai sendo levado, né, a essa finalidade também ao fruir essa obra literária, né? Ao fruir essa pintura, essa música, etc. Então, a arte, sim, ela tem freios morais. Ela não pode servir para a sua corrupção, mas ela também não pode servir para outros fins. Arranjar esse equilíbrio é o maior desafio na vida de qualquer pessoa que quer receber uma boa educação nas artes, né? E é isso que qualquer pessoa que quer alcançar uma cultura superior precisa se propor, ela precisa se propor a isso. Porque não existe, né, uma educação filosófica, uma educação científica, uma educação política eficaz se ela não for acompanhada de uma educação estética. A alma que não recebeu uma certa dose de beleza, ela é embrutecida, ela é rígida, ela não tem versatilidade, ela não consegue compreender a diversidade, a complexidade do mundo, e portanto ela vai ter uma inteligência atrofiada. Então, contemplem constantemente boas obras de arte, e a tradição, né, vai fornecer isso para vocês, né? A tradição literária, a tradição musical, a tradição da pintura, etc. Né? Mas arranjem esse equilíbrio, busquem esse equilíbrio com o máximo das forças de vocês. E com certeza, se vocês alcançarem isso, podem ter certeza que tudo mais vai se arranjando com o tempo e vocês vão sentir que a percepção da verdade, a percepção do bem, ela vai ficando mais espontânea em vocês, justamente porque vocês conseguem perceber mais facilmente a beleza, né? A beleza é um dos transcendentais, né? Então, no seu fundamento último, essas coisas convergem, né? Em última instância, elas convergem. Portanto, busquem a beleza e vocês estarão buscando Deus. E vocês, com certeza, estarão se enobrecendo e crescendo como seres humanos e como intelectuais, como pessoas que têm uma vida de estudos séria, né? A vida de estudos séria passa, sim, pela educação estética.